A todos que estão presentes, pessoal aí de Morada Nova em especial. Eu sei que tem alunos de vários lugares, mas hoje nós temos convidados, né, da cidade de Morada Nova, que está aí com o edital prestes a sair. Então, nós estamos fazendo esta aula, Esperantina no Piauí. Muito bem, Aline, que coisa boa, sejam todos muito bem-vindos. Se aqui tá quente, eu imagino aí, viu, Aline? Me diz como é que tá o clima, Aline. Missão Velha, que coisa boa, bem aqui pertinho de nós. Fortaleza, capital, pelo menos tem um ventinho da praia, que bom, gente. Sejam bem-vindos, tá? Nós estamos gravando essa aula, né? Na verdade, a aula está online, mas ela vai ficar gravada, tá? No período da manhã. Maracanaú, muito bom, conheço Maracanaú. E aí, essa aula ela fica gravada, né, para os alunos que não possam, né, que não está aqui agora e que não puderam, né, estar aqui junto conosco, tá certo? Vai ser uma aula em que nós vamos corrigir uma prova bem recente, né, que foi aplicada pela banca da Prefeitura de Cedro, tá? Uma prova muito focada na gramática. A Consupan, tá? O pessoal que não conhece a banca, né? Ela tem, assim, umas oscilações. Quirais, muito bem, Beatriz, bem-vinda, praia, bacana. Eita, que saudade da praia. Pronto, vamos falar, Belardo, da banca, tá? Olha só, gente, eu vou apresentar um pouquinho aqui as nossas conquistas, né, do IB Concurso. A prova, sim, vai estar gravada, disponibilizada. O pessoal do grupo do IB pode mandar a prova para vocês. Pessoal do suporte que está me ouvindo, é esse material, né, que vocês, eu acredito que ele vai ser postado no grupo, esse material que eu vou usar, tá? Você é a prova da Prefeitura de Cedro, né, aplicada há pouco tempo, acho que não tem nem 2 meses, tá? Uns 3, 4 meses, inclusive foi um concurso bem rápido, a Prefeitura chamou rápido, né, o pessoal concursar, que passou no concurso, né, ano político, né, tudo se explica. Mas, enfim, eu vou focar aqui no conteúdo, tá? Peço a vocês que evitem ligar o microfone, ligar a Pro ou ligar a câmera, tá? Porque tudo isso faz com que a nossa conexão fique mais lenta, tá? Essa prova, deixa eu só conferir aqui se ela é médio ou superior, tá? Um segundinho. Então, eu preciso que vocês desliguem as câmeras, me ajudem, tá, nessa questão. E se por acaso minha conexão cair, tá, eu volto imediatamente, assim que puder. Outra coisa, se por acaso for um problema muito pertinente que atrapalhe, né, o andamento da nossa aula, aí a gente remarca, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente está aqui para tentar fazer sempre o melhor para vocês. Então, assim, peço a paciênciazinha de vocês, eu preciso rapidamente apresentar um material aqui do IB Concursos, tá? Falar um pouquinho sobre o nosso curso, para quem não conhece, o pessoal que está aqui de outros municípios, em especial o pessoal de Morada Nova, né, que estão participando aqui pela primeira vez ao vivo, né? Então, eu vou falar rapidamente das conquistas, né, do IB Concurso, e em seguida nós já vamos para o material. Material esse, né, que o rapaz do suporte já disse que está postado nos grupos, tá certo? Alguém me perguntou, né, se era nível médio ou nível superior. E eu vou já falar desse detalhe em relação à banca, né, porque os concurseiros de nível superior, né, têm um certo preconceito em relação ao nível médio, achando que a prova de nível superior vai ser mais difícil do que a prova de nível médio, tá? E essa banca, ela vem para justamente fazer cair por terra, tá? Esse preconceito, tá, gente? A prova de nível superior da Consupan,
tem se mostrado mais simples, porque a banca tem apostado na interpretação de texto, né? Que, de certa forma, isso dificulta a prova, tá? Mas há candidatos que achem que prova difícil é prova só com gramática. E a banca tem investido mais na gramática no nível médio, tá? Então, fica a dica. A prova que foi aplicada na cidade de Crato, eu acho que um mês atrás, menos de um mês atrás, tinha um nível superior, 5 questões de interpretação e 5 questões de gramática, tá? Essa prova de Cedro, eu não lembro agora se foi médio ou se superior, tá? Mas ela só tem uma questão de interpretação e o restante é gramática. Então, essa banca, né, ela gosta muito do nível médio e nível superior cobrar muita gramática, porque ela acha que é um conteúdo, né, mais complexo, que envolve a memorização, e que memorização não é coisa de nível superior, e no nível superior ela apela mais para a interpretação e para a análise, né, de questões mais um pouco complexas, tá certo? Então, esse é o recadinho em relação à banca. Porém, gente, quando uma banca lança um edital, né, a obrigação do candidato é estudar todo o programa, tá? Claro, professora, mas não dá tempo porque a gente só estuda depois que o edital sai, a não ser que já seja aí um concurseiro, né, que venha nessa luta, porque a gente sabe que estudar para concurso é uma luta, uma batalha, mas um dia a gente vence, tá? Uhum. E que é um processo, né, que você vai, né, aprimorando a forma de estudar, e aí nós do IB Concursos já entendemos, né, que a melhor maneira de estudar, né, é resolvendo questões de prova, comentando as questões. Por quê? Porque como a maioria dos candidatos, infelizmente, só se dispõe a entrar em um curso quando o edital sai, né? E aí não dá tempo ver teoricamente todo o programa. Se eu fosse aqui dar aula de teoria, nós não viríamos o programa. Mas vocês vão perceber, os alunos matriculados no IB Concurso, que nós conseguimos, né, ao longo do processo, trabalhar as questões mais cobradas pela banca, porque as bancas são, né, meio que repetitivas em relação às questões que elas priorizam. Então, a gente sempre orienta o nosso aluno estudar todo o programa, mas aqui nós trabalhamos com foco na resolução de questões e à medida que nós vamos resolvendo, teorizando, claro, né? Não é só dar gabarito, é resolver, explicar, falar da teoria, certo? Pelo menos eu faço isso nas minhas aulas. Então, nós damos um direcionamento mais objetivo para o nosso aluno. Por isso que nós temos conquistados ótimos resultados no mercado, né, desde a pandemia, que o IB resolveu aderir ao online e permaneceu no online, né? Hoje em dia nós não temos turma física, pelo menos no momento, nós temos um prédio na cidade de Crato, mas no momento nossas turmas são online, porque a gente consegue chegar, né, em vários locais, interior do Ceará, na capital, né, tem muita gente hoje aderindo ao IB Concursos, e desde já, tá, gente, eu vou falar aqui como uma especialista que sou, e aí eu posso dizer isso com muita propriedade, eu já estou no ramo de concurso desde 2009. Na língua portuguesa, eu já estou desde 2002, tá? São 22 anos de sala de aula no ensino básico, Fundamental 2, médio e nível superior, tá? E nessa minha trajetória de concursos, tá? Eu posso dizer para vocês, com certeza, que o IB Concursos tem toda uma preocupação de trazer o melhor trabalho para vocês.
Ah, professora, mas eu vou comprar um curso a nível nacional, porque ele é melhor, né? É uma banca renomada, desculpe, é uma empresa renomada que já está há 40 e tantos anos no mercado. Muito bem, não estou tirando mérito dessa empresa. Eu só estou querendo dizer para vocês que nós, do IB Concurso, temos conseguido os resultados a nível de Ceará, temos também a nível de Brasil, tá? Alunos aprovados em INSS, em concursos federais, mas a nível de Ceará, a nível de prefeitura, o IB Concursos tem sim os melhores resultados. Por quê? Porque nós trabalhamos com foco na banca, né, do concurso daquela prefeitura. Se você comprar hoje um curso a nível nacional, você vai ter uma apostila padronizada para qualquer banca, tá? Não vai ter uma apostila pensada com as últimas provas, né, que a gente vai atrás de campear tudo isso, de pegar, falar com os nossos alunos que fizeram prova semana passada, semana atrasada, e trazer isso para a sala de aula. Não tem nenhum curso nacional que faça isso, certo? Eu não sei. Oi, Alexandra, eu não sei te dizer, mas o suporte pode te responder, tá? Eu só sei informações aqui neste momento sobre a minha disciplina, mas essas perguntas que envolvem o administrativo, eles podem repassar para vocês. Perguntem direto no WhatsApp. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que um curso a nível nacional não vai ter a preocupação de estar ali procurando as últimas provas. É tanto que se você procurar hoje aí na internet, qualquer site de concursos, tá? Prova de cedro aplicada um dia desse, 3 meses atrás. Não tem, não tem. Você vai encontrar provas da Consulpan, tá? Tem uma prova desse ano de 2024, salvo engano, uma prefeitura do Rio Grande do Sul, tá? Então, mas a nível de Ceará, essas últimas, a do Crato, que faz um mês, não tem. E nós, do IB Concurso, já resolvemos aqui, já tem aula gravada sobre isso. Então, é o nosso diferencial. Por isso que nós temos conseguido ótimos resultados. Mas vamos lá rapidinho a apresentação, e em seguida nós vamos para o TD da aula. E não se preocupem que eu vou resolver todo o TD, tá bom? Sem pressa. Bora lá. A partir do momento que eu compartilhar aqui minha tela, ficar em tela cheia, eu não vou conseguir ler o que vocês escrevem, tá? No chat. Inclusive, pessoal já falei, eu vou falar mais especificamente daqui a pouco, viu? Já falei um pouquinho da diferença dos níveis, mas mais especificamente de língua portuguesa eu falo já, não se preocupem, tá? Vamos lá, então. Vocês estão vendo aí, né, a apresentação. Nós vamos só falar um pouquinho, né, dos nossos resultados, tá? Mostrando para vocês, né, que nós teremos muitos concursos, né? Tá aí da Prefeitura de Morada Nova, Pacatuba, né, Santa Quitéria, Catunda, né? Crateús, Eusébio, olha só quantos concursos nós temos aí, né, para sair. Prefeitura de Maracanaú, Missão Velha, né, interrompeu o processo há pouco tempo, mas é um concurso, né, que vai acontecer, né, houve um embargozinho no edital por conta dos salários que não estavam adequados, e a prefeitura suspendeu, mas ele vai acontecer sim, né? Ó, Nova Olinda, o pessoal mais próximo aqui da região sul, seleção para professor do estado do Ceará, né? Então, assim, Maranguape, Guaraciaba, gente, oportunidade de concurso é o que não vai faltar. A maioria deles com foco na banca Consulpan. Professora, Pois não, professora, oi. sobre o concurso de Crateús, eu estava vendo aqui, 200 horas, né? Mas aí o salário também eu estou achando que não está adequado, né? Pois é, Conforme aí quando esse tipo de coisa acontece, né,
O que que vocês, candidatos, devem fazer? Denunciar ao Ministério Público, porque aí o Ministério Público é quem tem o poder de pedir, né, a correção dos salários, entendeu? É isso que o candidato tem que fazer, né? Dizer, fazer uma denúncia que os salários não estão de acordo. Em geral, gente, os vereadores da oposição fazem, né? O pessoal procura os vereadores, vereador da oposição faz, e é o ideal, né? Ficar atento a essas questões. Então, gente, Chorozinho, Quixeramobim, Pindoretama, Jaguaruana, olha quantas, né? Com foco na banca Consupan, tá, gente? Prefeitura de Cedro vai fazer um novo. Ah, desculpe, Cedro Pernambuco, né? Porque essa que nós vamos resolver hoje é Cedro Ceará. Foi um concurso que houve aí há menos de 4 meses, né? E nossos resultados, né? Cidade, primeiro lugar esse ano já na cidade de Barros, né? Primeiro em várias áreas, tá, gente? Psicologia, educador físico, professor de educação física, né, em Jaguaretama, em Granja também, né, para nível médio, nível fundamental. É, nós tivemos também, né, aprovados, né, aqui na prefeitura de Abaiara, Iguatu, vários municípios com primeiro lugar, tá, gente? E fora as outras colocações, certo? Quem acompanha a nossa página na internet, Professora, eu acompanho sua. Desculpa interromper de novo. Eu fui aprovada ao máximo com as suas aulas, suas também. Viu? Muito ó, boas que essas aulas coisa daí. Essa coisa. maravilhosa, muito bom o seu Só feedback. porque, como eu sou de, como eu sou de Crateús, aí eu Sim, estava passando tempo, aí eu estou fazendo Crateús para tipo da coisa. É 200 hum, horas lá, mas eu não estou vendo, não tô vendo que o salário está adequado. eu sei. Pois é, então esse é um ponto a questionarem, né? Então, gente, e aí, né, nós temos uma imagem de uma foto nossa aí, de uma aula presencial, um aulão que nós fizemos aqui em um auditório. Essas coisas, elas também acontecem. Esse blusa preta é o nosso coordenador, Leonardo Botelho, uma pessoa sempre muito dedicada. Essa sou eu, quem assiste às aulas gravadas do IB Concurso, né, já me conhece, tá? E sabe que nós estamos aqui sempre procurando fazer o melhor trabalho. As aulas, elas acontecem tanto ao vivo, quanto ficam gravadas, né? O pessoal do IB Concurso procura sempre estar tirando as dúvidas, né? Montando os cadernos de questões com provas recentes, que isso é um diferencial, né? Tem muita prova na internet de 3 anos atrás. Gente, as bancas mudam, né, os seus elaboradores, a Consupan mesmo, né, ela trouxe uma roupagem nova para a prova de língua portuguesa, questões bem contextualizadas, cobranças de conteúdos que por anos ela não fazia, ela voltou a fazer. Então, assim, faz diferença você estudar com um material, né, exclusivo, atualizado, né, como está aí, né, no nosso slide, tá certo? E por isso, né, dos resultados. E aí, quando você compra o acesso aos concursos, né, você tem um ano aí na plataforma para ver e rever as aulas gravadas, estudar quantas vezes você quiser, tá certo? Vão ter apostilas de teoria também lá na plataforma, né, os cadernos de questões, simulados que a banca e o nosso curso tem sempre a preocupação, né, de fazer, e o contato direto aí com a central de vendas, tá certo? Então, essa foi a nossa apresentação, vou parar aqui, já vou compartilhar o material da aula, tá? E vou direto Vai ao ficar ponto. gravado, vai essa aula? Já sim, Vai com ficar certeza, gravado? viu? Já vai ficar Ah, gravada, então tá. tá bom? Então, bora lá, gente. É, só um minuto.
Um minutinho que eu já vou compartilhar aqui. Pronto, já vou compartilhar aí o nosso material, certo? Tem uma parte faltando da apresentação. Professora, Só um minuto. Oi. para quem não tem uma base muito boa de português, vai fazer prova nível médio e superior. Eu comprei o Certo. cursinho, mas eu fiquei com um pouco de dificuldade, porque como é só por questões, tem questões que tem conteúdos que eu não tenho muito conhecimento. Sim. Pronto, vou falar sobre isso já já, tá bom? Só um minutinho, tô só compartilhando aqui o material. O pessoal do IB está dizendo aqui que faltou um pedaço da apresentação, mas eu apresentei o material que foi me mandado. Ai. Não, mas olha, fique aqui que a aula vai começar agora. Foi só uma apresentaçãozinha básica. Veja só, tá? Vou colocar aqui, pronto, e vou falar um pouquinho sobre algumas questões de português, especificamente da banca. Vejam bem, gente. Alguém falou aqui, eu não estava vendo o nome na hora que falou, sobre a questão da base, né? As aulas são comentários de provas, resoluções de questões, e muitas vezes você não tem uma base muito bem formada, e de fato, né, dependendo da questão, né, vamos supor que seja uma questão de sintaxe, né, função dos termos, objeto, complemento, adjunto, um aluno que não tem base, de fato, ele vai sentir um pouco de dificuldade, né, na resolução dessas questões. Então, a primeira coisa que eu oriento, nós temos um material apostilado, teórico, na nossa plataforma, certo? Pega esse material e vai para a base. Não é começar pelo índice, eu vou dizer agora o que é a base. No índice do material, ele segue a ordem, né, que as gramáticas orientam, tá, gente? Mas qual é a base, né, para o estudo da gramática? A morfologia, tá? Morfologia, 10 classes de palavras, tá? Do substantivo até as interjeições. Então, quando você estuda as 10 classes de palavras, né, e tem essa base bem formada, isso é conteúdo de quinta série, tá? Quinta e sexta série, que tem essa base bem formada, você já não vai ter tanta dificuldade para compreender as orações, as funções dos termos, porque tudo vai fazer referência à morfologia. Eu sempre tento, e quem assiste às minhas aulas sabe disso, que mesmo na hora que eu estou resolvendo uma questão, né, de sintaxe, que precisa do pré-requisito da morfologia, eu dou lá aquela pincelada, né, na morfologia, mas não é a mesma coisa, tá? Então, o ideal é você que está começando a estudar agora, pega as 10 classes de palavras. Na nossa apostila também, outra dica importante, na nossa apostila também, ela tem, abaixo de cada bloco teórico, um bloco de questões. Algumas são da banca, outras não são, mas as que não são, são de bancas no mesmo nível ou no nível superior à banca, e isso é importante, nivelar por cima, tá? Então, vai resolvendo ali, vai estudando a teoria e resolvendo questões, lá na apostila. Ninguém estuda português hoje só lendo, decorando, como no passado. Não existe isso. É teoria, questões. Enganchou numa questão, volta para a teoria. A gente só precisa adivinhar, gente, chutar no dia da prova. Se eu estou estudando, o meu compromisso é com a aprendizagem. Então, não tenho que adivinhar resultado de questão. Empanquei nessa, professora. Volta para a teoria, você está se preparando, certo? Então, pega a teoria lá da morfologia, estuda a teoria, resolve questões, estuda a teoria, resolve questões, depois vai para as videoaulas.
que são resoluções de prova, porque aí você monta a sua base e tem condições de acompanhar as aulas. Claro, tem muita gente que tá, todo mundo aqui passou pela 5ª série, 6ª série, né? 7º ano, 8º ano. Gente, o concurso nada, desculpa, os concursos hoje nada mais são do que os conteúdos que nós estudamos no nosso ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, porque ensino médio é para revisar esses conteúdos, trazê-los de forma mais aprofundada, certo? Então, todo mundo aqui passou pela escola, no mínimo fundamental, certo? Então, tem gente que começa a assistir às aulas de resolução de questões e está com a base ali adormecida e vai lembrando. Então, o que que eu vou fazer? Estou dando aqui, ó, coaching de estudos. O que que eu vou fazer, professora, durante a semana? Gente, eu vou revisar aqueles conteúdos que eu tive dificuldade de compreender. Vocês têm que estudar com caneta e papel na mão. Ah, a professora está falando aqui, eu sempre falo que essa questão é importante saber verbo. Não é uma questão de verbo, é uma questão de concordância. Mas se eu não souber verbo, tiver noção de verbo, que é morfologia, eu vou ter dificuldade, tá? Então, assim, passa a semana, tira um dia para estudar português na semana e tira outro dia para fazer as revisões. Porque aí você vai montando a sua base e, com certeza, você vai conseguir acompanhar o conteúdo. Agora, se você sabe que tem dificuldade, fica insistindo, querendo adivinhar respostas, você não vai, né, resolver o problema nunca, tá certo? Vamos aqui para o material de hoje. Olha só, a banca, gente, tem trazido textos enormes, exaustivos, que assustam o candidato, ó. Ela fez isso, um texto com 2 laudas. Ela fez isso na última prova, há um mês atrás, de Crato. Ela fez isso. Se você procurar na internet, você vai encontrar umas provas, uma prova desse ano, que nem é daqui do Ceará, acho que é do Rio Grande do Sul, salvo engano, vai encontrar umas de São Paulo, de 2023, ela aplica provas em vários municípios, essa banca, você vai ver que os textos são extensos demais. Aí você vai dizer, e assusta, né? Gente, o microfone tá ligado. Dê uma olhadinha aí. Rosineide, se não é o teu áudio aí que tá desligado. Olha só. Então, gente, assusta demais os textos, né? E aí eu já vou trazendo a primeira dica, tá? Primeira dica. Antes de você ler o texto, tá? De você se assombrar, ficar nervoso na hora da prova, ler o texto. Ai, que texto enorme! E agora, tá? Vem para cá, ó. Passa o texto e dá uma olhada. Não é para sair lendo questão, não, certo? Não é para sair lendo questão, não. Só um segundo, gente. Então, preste atenção. Dá uma olhada. E aí, quando você dá uma olhada nos enunciados, ó, a primeira questão, de acordo com o texto. Opa, preciso ler o texto? Precisa. Professora, é a única questão de interpretação, graças a Deus. Graças a Deus. Porque quem achar que questão de interpretação é mais fácil, né, pode sofrer um grande engano. Por quê? Se você tiver um bom nível de leitura, de vocabulário, show. A interpretação para você pode ser mais fácil. Mas se você não tem um bom nível de leitura, um bom vocabulário, você pode ter muita dificuldade com a interpretação. Então, isso é muito relativo, tá? Ah, eu queria uma prova só com questões de interpretação. Cuidado! A banca pode colocar um texto bem complexo, dificultar a interpretação. Então, ó, passando o olho pela prova, a
apenas a primeira questão é de interpretação de texto. As demais, todas, são de gramática. Mas você, infelizmente, vai precisar ler o texto, por conta dessa única questão. Ah, professora, então o que a senhora está querendo dizer é, se não tiver questão de interpretação, eu não preciso ler o texto? Não precisa. Você só precisa voltar no texto, né? Quando a banca trouxer um fragmento que você não achar que está suficiente para compreender, porque às vezes a banca destaca uma linha, né? Você vai perceber, vocês irão perceber, que todas as questões de interpretação tem lá um fragmento. Ela tira uma frasezinha do texto. Precisa voltar no texto? Depende. Se você achar que aquele fragmento não foi suficiente para você compreender, né, o que a banca está querendo, minha orientação é que volte lá no parágrafo, no texto e releia. Mas você não precisa, se só houver questões de gramática na prova, você não precisa fazer aquela leitura preocupado, entender, né? Você vai direto para as questões, se forem só questões de gramática. Vai direto para a questão e, quando precisar, retoma. Mas vocês já estão vendo aí que a gente vai precisar ler, né? Então, bora lá, vou fazer a leitura do texto. Olha só. Texto, por sinal, meio complexo, né? Porque vai falar de criptomoeda, criptomoeda, certo? Que nem todo mundo sabe o que é, Bitcoin, né? Aí falar de sobe valor, desce valor, e o que é que isso tem a ver com o meio ambiente, tá? A banca trouxe um texto assim, né, que tem algumas palavras que não fazem parte, né, da vida de muitas pessoas que não estão preocupadas com o mercado financeiro, tá? Então, mas vamos lá. Queda das criptomoedas pode ser boa para o meio ambiente. De janeiro a julho de 2022, o valor do Bitcoin despencou 58%. Um Bitcoin que chegou a custar 67 mil dólares, né? Passou a valer um pouco mais de 21 mil. Houve uma queda, né? Aí, está dentro da rotina. Fortes oscilações na cotação das criptomoedas são comuns. Elas podem ser desastres ou oportunidades para os investidores. Já para o meio ambiente, há indícios que a queda das criptos pode ser boa e ajuda a reduzir as emissões de CO2. Ninguém nunca nem pensou nisso, né? Eu fiquei pensando no dia que eu li esse texto pela primeira vez. As criptomoedas são criadas através da mineração. Você coloca o seu computador para trabalhar, resolvendo operações matemáticas, e ao terminá-las, recebe criptos como recompensa. Só que, como elas valem dinheiro, há muito tempo a mineração deixou de ser uma atividade doméstica. Hoje ela é feita em larga escala, por grandes conjuntos de servidores, comprados e mantidos especificamente para essa atividade, que demanda uma quantidade imensa de eletricidade. Né? Quando falo em mineração, lembro da Serra Pelada, né? Que é o modelo de mineração que a gente ouviu falar. Então, o texto está colocando que isso pouco acontece hoje em dia, quem faz mineração hoje são as grandes empresas, e que para isso gasta-se muita energia, né? Tem que perfurar a mina, enfim. Em 2021, a mineração de criptomoedas consumiu estimados 180 a 200 terawatt-hora. Tera é o valor que mede a energia, né? Watts, terawatt, porque já passou aí de milhões. É o equivalente ao gasto por todos os data centers do mundo somados, ou quase o dobro do consumo energético de países como a Argentina e Holanda. Olha o tanto de energia que se gasta, né, para fazer mineração. Ao longo do ano passado, as criptos atraíram, né, muitos novos investidores e seu valor disparou, estimulando a mineração. Agora, com a queda nas cotações, acontece o contrário.
e o consumo de energia também diminui. Então, se a criptomoeda está valendo pouco, né? Então, se explora pouco, gasta pouca energia, preserva-se mais o meio ambiente. É a lógica aí do texto. É o que mostra uma análise publicada pelo economista holandês Alex de Vitters, acho que é isso, que estuda o consumo energético envolvido nas criptomoedas. Segundo ele, sempre que o Bitcoin estiver acima de $25.200, o processo de mineração irá consumir pelo menos 180 tera por ano. Mas, quando ele cai abaixo desse valor, essa atividade se torna menos lucrativa, porque o valor da criptomoeda se torna menor, mas o custo da eletricidade usada para minerá-la continua o mesmo. Dessa forma, a quantidade de pessoas e empresas minerando diminui. Uma simples queda do valor do Bitcoin para a casa dos $24.000 já reduziria o consumo global em 10 teras. Quanto mais a cotação desce, mais energia é economizada. Isso a gente já entendeu, né? Eu não vou mais ler o resto do texto, porque é praticamente só falando, dando exemplos agora, que em tal lugar caiu, em tal lugar desceu, em tal lugar subiu, né? E só um detalhe aqui, veja bem, ó, segundo um estudo da Universidade do Havaí, publicado na revista Nature, o Bitcoin sozinho teria o poder de gerar emissões suficientes para a temperatura do planeta subir acima de 2 graus, em relação a níveis pré-industriais, levando o planeta a descumprir a meta estabelecida pelo Acordo de Paris em 2015. Mas isso não significa que as criptomoedas devam ser extintas. Há formas de fazer a mineração consumindo menos eletricidade. Durante a noite, a demanda por eletricidade é menor, pois as pessoas estão dormindo. Então, as turbinas de energia eólica continuam girando, né, pois o vento continua. Mas a eletricidade que elas geram nesse período, muitas vezes é descartada, já que não há como armazená-la. Então, esse problema também pode afetar a energia solar. O sol brilha mais forte ao meio-dia, mas esse não é o horário de maior consumo. Então, já existe empresas tentando resolver essas soluções, né, com baterias para armazenar essa energia que sobra, né, desses períodos em que são consumidos, os períodos de pico, tá? E guardar isso, né, para os períodos mais necessários, certo? Enfim, olha o tamanho do texto. Aí vai continuar dizendo, né, não existe mineração irrestrita, né, por isso o consumo de energia se torna até 99% menor. A criptomoeda poderá migrar para esse sistema ainda esse ano. Enfim, gente, resumindo o texto, né? Quanto mais baixo o valor da criptomoeda, menos é o consumo de energia, ok? É um resumozinho para vocês entenderem, mas vejam, é o que eu disse. Se a banca for, se é um texto informativo, tá? Vou falar um pouquinho aí sobre o tipo de texto. Nessa prova, em especial, a banca não explorou a tipologia, tá? Mas ela poderia ter feito isso, né? Um texto informativo. E o texto informativo está em que tipologia, professora? Nós temos 5 tipologias: narração, descrição, argumentação, que a gente chama de dissertação, mas a tipologia é argumentação, injunção e exposição, né? Um texto informativo está dentro da tipologia da exposição, expor, mostrar um conteúdo, certo? Então, se a banca perguntasse o tipo de texto, a tipologia que predomina, a exposição, né? Trazer um conteúdo, uma informação, tá bom? Então, vamos aí à primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com o texto, assinale a alternativa correta, tá? Só um detalhezinho para quem está aqui pela primeira vez. Eu não vou apenas comentar o gabarito, eu vou comentar a questão. E isso, eu estou falando sobre isso porque tem gente que, quando está resolvendo uma questão, seja de gramática, seja de interpretação, acha o gabarito, né, pensa que achou
a alternativa correta e descarta as outras. E, às vezes, nas questões de interpretação, principalmente, porque gramática você tem como confirmar, né, na regra, mas as questões de interpretação a gente confirma no texto. Às vezes, porque você não compreendeu bem o significado de uma palavra, tá? Você perde a questão, porque você não analisou as outras alternativas direito, né? Então, gente, analisem todas as alternativas antes de marcar o gabarito. Eu costumo dizer o seguinte: só vai ter a resposta certa se você. Aí, no caso, nós temos 4 alternativas. Então, só vai ter a alternativa correta se você conseguir encontrar as 3 erradas. Como assim, professora? Se eu encontrei as certas, as que sobram não são erradas? Não, tem que encontrar os erros nela. Aí sim, você confirma de fato que acertou a questão, né? Então, vamos lá. Gente, deixa eu só tomar água. Nós já estamos aí beirando 1 hora de transmissão, né? Nós começamos quase 10h40, não é isso? E já vamos aí para 11h30, mas não se preocupem, né? A resolução da prova é mais tranquila, porque tem esse momentozinho de apresentação, mas a gente vai resolver a prova inteira, tá bom? Não se preocupem. Então, bora lá. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Então, letra A. É imperativo, né, que a participação do mercado de criptomoedas se adeque às fontes alternativas de energia. Olha só, pelo que a gente percebeu no final do texto, né, a gente vai vendo que eles vão encontrando alternativas, né, grandes baterias que acumulam energia, né, nos períodos de pico para gastar em outros momentos. Então, veja bem, desculpe, nos períodos que menos gasto para gastar nos períodos de pico. Então, veja bem, o que a gente consegue perceber? Que é importante que esse mercado se adeque a essas fontes, né? A gente percebeu isso com a leitura do todo, para poder não agredir tanto o meio ambiente. Então, de antemão, tudo indica que a resposta correta é a letra A, tudo indica. Vamos ver, procurar o erro das outras, né? Letra B, a mineração clandestina de Bitcoin. Gente, em nenhum momento no texto eu li a palavra clandestina. Ponto. Ele falou de mineração. Então, se o assunto não é citado no texto, já descarta. Fala de mineração, certo? Então, não fala de mineração clandestina. Pode deixar de lado. Professor, só é uma palavra. Se é uma palavra que o texto nem menciona, então não tem nada a ver. Letra C. A desvalorização do Bitcoin, a moeda vem sendo desvalorizada, né? Está sendo causada pelo mau uso das máquinas de mineração, gente. Ela desvaloriza por conta do mercado de trabalho, né? Que faz com que suba. A gente escuta mais a questão do dólar, né? O dólar subiu, o dólar caiu. Isso tem a ver com os investimentos, não tem nada a ver com o mau uso de máquinas, né? Está errado e o texto também não fala sobre o assunto. Está com dúvida? Volta no texto. Letra D. O mercado das criptomoedas, por ser estanque. O que é uma coisa que é estanque? É uma coisa que não muda, né? Não muda. Deve ser substituído. Ora, o texto já começa aqui dizendo que as criptomoedas podem mudar de valor. Então, ó, uma palavrinha. Se eu não souber o que é estanque, eu já fico com dúvida. Eu já posso marcar, né, essa alternativa como certa, ficar em dúvida entre ela e a letra D. Só que no começo do texto já diz que o mercado das criptomoedas oscila, ele não para, não é estanque. Então, gabarito, professora, realmente o gabarito é letra A, tá certo? Letra A.
Vamos para a próxima. Segunda questão. Olha só, como eu disse, eu vou sempre orientar vocês, dizer como é que vocês devem estudar, né? Só um segundo. Vamos lá. Segunda questão. No fragmento, e também migrou para outros países onde a matriz energética é mais suja. Olha, e ele destaca a palavra onde, né? E diz: o termo destacado pode ser substituído sem prejuízo sintático e semântico. Vamos logo entender. O que é sintático? Sintático tem a ver com a estrutura da frase. Então, se eu mudar o termo e mexer na estrutura da frase e ela ficar errada, então tem prejuízo sintático. O que é semântico, professora? Semântico tem a ver com o sentido. Então, se eu mexer no termo e mudar o sentido, então vai estar errada, porque a banca está dizendo, perguntando qual é o termo que eu posso trocar, colocar no lugar de onde, e não vai haver prejuízo de nenhuma forma, certo? Então, vamos pensar. O que é onde? Onde é um pronome relativo. Lá na nossa apostila, morfologia, bloco dos... Ia me dando um trava-língua agora. Bloco dos pronomes, certo? Você vai encontrar, né, todos eles, porque os pronomes é uma classe que se subdivide, certo? Então, você vai encontrar os pronomes relativos. Para que eles servem, professora? Para fazer referência ao termo anterior, ok? Então, quem são eles? Todos os que estão aqui, ó, nas alternativas, são pronomes relativos. O que, quais, o qual, a qual, os quais, nos quais, né? No nas aí, tá por conta da junção da preposição em mais o as, ok? Mas os quais, as quais, o qual, a qual, né? O em que é um pronome também, que já é o que junto da preposição, né? O faltou aí cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quantos e quantas, certo? E o quem. Então, servem para fazer referência ao termo anterior. A gramática diz assim, gente, ó. Ah, professora, então, se todos eles servem para fazer referência ao termo anterior, eu posso trocar pelo que eu quiser? Não. Os pronomes relativos, eles têm regras específicas para o uso, certo? Eu tenho que usar o pronome adequado à situação. A gramática diz que toda vida que eu for fazer referência a um lugar, eu devo usar a palavra onde, o pronome relativo onde. Vamos pensar. E também migrou para outros países. Onde? País é um lugar, é um lugar. Então, o pronome adequado é onde, certo? Oxente, professora, então todas as alternativas estão erradas, se onde não pode ser substituído por outro. Isso com relação à função e o uso. Mas, se eu colocar o em que, não vai mudar o sentido, ó. E também migrou para outros países os países em que a matriz energética é mais suja. Na pior das hipóteses, o onde pode ser trocado pelo em que. É o mais adequado? Não. Toda vida que eu for falar de lugar, é onde. Quando eu for me referir a situações, é em que. Por exemplo, ó, no dia a dia a gente diz assim, o problema onde estou é terrível. Problema não é lugar, né? Então, deveria ser o problema
em que estou, no qual estou, certo? Se for um lugar, a escola onde estou, a casa onde estou, mas se eu disser em que, na qual, né? Não vai ter problema pelo sentido. A gente aceita por uma questão coloquial, ok? Então, vamos tentar. E também migrou para outros países nas quais, primeiro, ó, já vai haver um problema de concordância se eu colocar nas quais. Não são os países? Então, no mínimo, teria que ser nos quais, ok? Em que? E também migrou para outros países em que quem migra, migra, né, para algum lugar. Os países em que, ótimo, é a letra B, né? Tudo indica que sim, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. E também migrou para outros países que a matriz energética é mais suja. Você diz, professora, mas o que também dá certo, né? Mas veja bem, eu estou falando de um lugar. Então, na pior das hipóteses, é o lugar em, certo? Na pior das hipóteses é em que, mas o mais adequado é onde. Então, sempre que eu estiver me referindo ao lugar, não pode ser o que sozinho. Na pior das hipóteses, em que, mas o correto é onde. Então, e o aonde, professora? Por que que não pode ser aonde? Veja bem, o que é aonde? Aonde é a preposição a junto com o pronome onde. A preposição a, ela só vai aparecer diante de palavras que pedem a presença da preposição. Por exemplo, ó, quem vai, vai a. Vou aonde você quiser. Por que que eu vou aonde? Porque quem vai, vai a. A mais onde? Aonde. Dirigiu-se aonde ele estava. Por que que é aonde? Quem se dirige a. A mais onde? Aonde. Então, não tem nenhuma palavra aqui na primeira oração que peça a presença da preposição a. Então, não pode haver junção, não pode ser aonde, ok? Então, segunda questão, de fato, letra B. Vamos lá. Ó, eu menti. Eu disse que só tinha uma questão de interpretação. A terceira é uma questão mais de compreensão. Né? Vocês vão precisar voltar no texto, mas está ligada à interpretação como um todo. Só um segundo. A partir do parágrafo que se inicia com durante a noite, a demanda por eletricidade é menor, pois as pessoas estão dormindo. Introduz qual temática? Vamos voltar, eu li isso. Ó, durante a noite, a demanda por eletricidade é menor, pois as pessoas estão dormindo. As turbinas de energia eólica continuam girando, pois continua ventando. Mas a eletricidade que elas geram nesse período muitas vezes é descartada. Já que não há como armazená-la, esse problema também pode afetar a energia solar. Né? O sol brilha mais forte ao meio-dia, mas esse horário nem muita gente está em casa. Então, já existem empresas tentando desenvolver soluções. Está falando de quê? De soluções alternativas. Então, vamos descer lá. Ó, gente, aquela historinha que eu falei no começo. Não adianta só ler a frase que a banca está te dando na questão, né? Se a gente ler só isso aqui que a banca está nos dando, corre o risco de errar. Então, eu voltei no texto, eu vi que quando ele começa com essa frase, ela vai introduzir qual temática? A temática das técnicas alternativas. Já confirmei no texto. Vai falar de desvalorização? De jeito nenhum, é só leitura. Volta e lê. Aumento do CO2? Volta e lê no texto. Contexto das cripto? Piorou. Volte e lê no texto, gente. Por que eu disse que é uma questão de compreensão? Porque não tem o que você interpretar. Você vai lá e confere. Questões em que eu apenas volto e confiro são questões de compreensão, compreender o que leu. Questões que eu tenho que analisar, subentender, são questões de interpretação,
Tá certo? Então, terceira, letra A. Quarta questão, ó. Outra questão que envolve o mesmo assunto da questão 2. E aí eu vou logo dizendo, anota aí no caderninho. Pronome relativo tem sido um dos grandes conteúdos cobrados pela banca. A partícula que, principalmente, a função do que, como pronome relativo e como conjunção integrante. Ai, tem uma abelha bem aqui perto. Saiu. Então, pronome relativo, anota, tá? Gente, aí só eu vou pedir licença, minha água secou. Licença um segundo, tá? Enquanto isso, eu deixo a aula, vai ficar gravada com certeza dentro do curso. Tem a palavra clandestina no texto? Opa! Vamos voltar. Tem a palavra clandestina no texto? Mineração clandestina? Olha que não é só ter a palavra clandestina, não. Vou até procurar. A mineração deixou de ser uma atividade doméstica, hoje ela é feita em larga escala por conjunto de servidores, comprados e mantidos especificamente para essa atividade, que demanda uma quantidade imensa de energia elétrica. Cadê o clandestina? Mineração, mineração. Opa! Se alguém encontrar, me diz, por favor, em que parágrafo está, para eu tirar a dúvida da colega, por que está errado. Eu posso até ter me equivocado, dizer que não tinha a palavra clandestina, mas não tem ligada ao conteúdo. Achei, ó. Com a proibição, com a proibição, a mineração passou a ser realizada de forma clandestina, com eletricidade de origem poluente, também migrou para outros países onde a matriz energética é mais suja. Ok, encontrei. Vamos voltar na questão. O mercado de criptomoedas. Cadê? Tá. Cadê? Pronto. A mineração clandestina de bitcoins gera menos impacto ambiental? Não. Vamos voltar no texto que eu marquei. A mineração clandestina gera mais impacto ambiental. Acabei de ler, não foi? Deixa eu só voltar, peço até desculpas. Não me atentei a esse detalhe, é porque eu já sabia o gabarito. Aqui, ó. Com a proibição, né, passou a ser realizada de forma clandestina e eletricidade de origem poluente. Então, aumentou o impacto, né? Então, tá errada do mesmo jeito, ok? Tá. Quarta questão, peço só que vocês me deem um segundo, eu vou aqui pegar água. Pronto, ótimo, Taline, muito obrigada. Acontece, viu? O professor também se engana. Mas eu gosto, né, que vocês estejam atentos, e aí eu sempre volto, não tenham medo de me questionar, tá certo? Estou aqui para explicar e tirar as dúvidas de vocês. Vou só pegar minha água, porque acabou. Um segundo, tá? Vão dando uma olhada na questão 4, já retorno.
Oi, gente, voltei. Água no copo. Bora lá, então. Olha só. A questão, como eu disse, né, questão 4, vai também tratar do pronome relativo, certo? O que, na nossa língua, ele tem várias funções, certo? Ele pode ser várias coisas. Pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo, pode ser um substantivo, pode ser uma interjeição, tá? Mas aí, nessa questão especificamente, vai dizer o seguinte, ó, assinale a alternativa cuja palavra destacada exerce a função de sujeito. Primeiro, o que é o sujeito? É o ser ou a coisa de quem se fala. Quando eu digo assim, na escola todos estavam brincando. Quem estava brincando? Todos. Então, o sujeito da frase é todos, certo? É o ser ou a coisa de quem se fala, o sujeito. Então, os pronomes relativos, eu disse agora há pouco, que eles têm a função de fazer referência ao termo anterior. Ele sempre faz referência ao termo qual ele está, né, substituindo, porque ele é usado para fazer uma substituição e evitar uma repetição. Então, se o termo que ele está substituindo é um sujeito, ele vai ter função de sujeito. Se o termo que ele está substituindo é um complemento do verbo, ele vai ter função de complemento do verbo, tá? Então, o pronome relativo sempre vai assumir a função do termo que ele substitui. Só mostrando aqui a vocês, ó, vou voltar aqui na questão de número 2, e também migrou para outros países. Quem migrou? Alguém migrou. Não vou voltar no texto, não é isso que interessa. Migrou, quem migra, migra para algum lugar. Para algum lugar é um adjunto adverbial, né, de lugar. Toda vida que eu me referi a tempo, lugar, eu estou falando de adjunto adverbial, certo? Então, esse onde aqui não é um pronome relativo? Se perguntasse a função dele, onde tem função de quê? Se ele está se referindo a outros países, né, um adjunto adverbial de lugar, então o onde também vai ser adjunto adverbial de lugar, certo? Lembrem-se, pronome relativo vai admitir a mesma função do termo que ele está fazendo referência. Então, vou voltar aqui, ó. Como grandes baterias para armazenar essa energia limpa que sobra, né, pois é gerada em partes do dia a dia em que está se referindo a quê? Ao dia. Partes do dia faz referência de tempo. Quem é o sujeito da frase? Né, ó, como grandes baterias para armazenar essa energia limpa que sobra. Quem sobra? A energia limpa. O sujeito dessa frase aqui, ó, energia limpa. Esse que não está se referindo à energia limpa. Pronome relativo se refere ao termo anterior, que ele substitui. Então, partes do dia indica tempo, adjunto adverbial de tempo. Então, esse que também é adjunto adverbial de tempo. Nesse sistema, os usuários detêm uma certa quantidade, os usuários que detêm uma certa quantidade mínima de criptos são escolhidos. Quem detém uma quantidade mínima de criptos? Os usuários, né? É o sujeito. O que está se referindo a quem? Os usuários os quais. Toda vida, gente, que você estiver na dúvida, para saber se o que
é realmente um pronome relativo, está se referindo ao termo anterior, tenta trocar esse que por o qual, a qual, os quais. Os usuários, os quais. Faz sentido? Troca direitinho? Então, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, está se referindo a usuários, usuários é o sujeito, então o que também tem função de sujeito. Vamos conferir as outras, né? Já encontrei meu gabarito, mas vamos olhar as demais. Mas a eletricidade que elas geram nesse período, muitas vezes é descartada, já que, ó, o que é já? É advérbio também, né? De tempo. Então, e mesmo que tivesse se referindo a descartada, às vezes é descartada já que, né, a qual não há como armazená-la, mesmo que tivesse, né, se referindo aqui à eletricidade, ó, quem se refere à eletricidade é esse que é aqui, ó, mas a eletricidade a qual elas geram, só que não é esse que está destacado. Então, não está se referindo ao sujeito, está se referindo ao já. E já não é sujeito da frase, então está errado. É o que mostra uma análise publicada pelo economista holandês Alex de Vries, né? Vries, sei lá. Enfim, bora para cá. Esse que está se referindo a quê? O é aquilo que mostra. Veja, aquilo, esse ozinho aí que está, né, camuflado e é um aquilo, né, tem o sentido de aquilo, é um pronome demonstrativo, o aquilo, né, o o quando tem sentido de aquilo, é pronome demonstrativo. Então, esse que se refere ao o, que é aquilo, que é um pronome, não é o sujeito, certo? Então, gabarito, de fato, letra B, confirmado. Vamos para a quinta. Essa quinta questão, ó, questão que vai envolver os advérbios, tá? Veja, a banca, até agora, segunda questão, que foi gramática, morfologia, pronome relativo. Terceira questão foi compreensão. Quarta questão que foi gramática, morfologia, pronome relativo. Quinta questão gramática, qual é o conteúdo? Advérbio. Olha a importância da morfologia. 3 questões envolvendo as 10 classes de palavras, né? Morfologia, certo? Então, bora, é a base, eu disse nesse instante. Outras possíveis saídas. Só permitir mineração fora dos horários de pico. O termo destacado exerce a mesma função sintática de. Para eu saber a função do termo, né, eu tenho que saber o que ele é. Na nossa língua, gente, a palavra só pode ser advérbio, quando tem sentido de apenas, que é justamente esse caso aí, ó, só permitir, apenas permitir. E a palavra só pode ser um adjetivo, né? Quando está no sentido de sozinho. Ela está só, né? Sozinha. Ele está só, sozinho, certo? Então, ou é adjetivo ou é advérbio. Para completar a confirmação, né, a palavra só se refere ao verbo. O adjetivo, gente, não se refere ao verbo. Os adjetivos se referem aos substantivos. Então, a palavra só está se referindo ao verbo, tem o sentido de apenas, é um advérbio. Então, o que é que eu quero? Uma alternativa que tenha a mesma função. Bora lá? O sol brilha mais forte. Forte é característica. Forte é adjetivo. Caracteriza quem? O sol. Ok? Então, é um adjetivo. Só que elas valem dinheiro. Apenas elas valem dinheiro? Não. Vamos voltar no texto. Apenas que? Tem nem lógica se eu tentar trocar, né? Esse só aqui, gente, da letra B, é
um assunto que a gente chama na gramática de partícula de realce, ou partícula expletiva. Como assim, professora? Lá na nossa apostila tem, tá, gente? É uma partícula que serve apenas para enfeitar, que ela não tem valor morfológico, não é um adjetivo, não é um advérbio, né? Ela vem para enfeitar. Então, se ela só enfeita, ela pode ser retirada. Se você voltar lá na frase original, você vai ver que se eu tirei esse só, ele não faz sentido nenhum. Não vai fazer falta, não tem o sentido de advérbio. E outra coisa, está se referindo o quê? Né? O advérbio não se refere a um pronome. O advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio. Então, letra B está errada. Não pode ser, não pode ter a mesma função. Lembre-se que nós estamos procurando, né, uma palavra que tenha a função de advérbio. Né? Se o Bitcoin, ó, se é uma possibilidade, é uma conjunção condicional. Não tem nada a ver com advérbio, né? Já advérbio de tempo. Já existem empresas tentando desenvolver soluções, ó, referente ao verbo, né? Advérbio faz referência ao verbo, a ele mesmo ou ao adjetivo. Indica uma circunstância de tempo, lugar, intensidade. No caso aqui, ó, apenas é intensidade, né? Intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Então, os advérbios são palavras que indicam circunstâncias. Então, só é um advérbio, já também é gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Sexta questão, questão sobre fonética. Na apostila, salvo engano, no sumário, a fonética é um dos conteúdos iniciais. Vocês vão ter um bloco de interpretação, depois vão ter um bloco de significação das palavras, figuras de linguagem, acho que em seguida vem fonética. E a fonética é o eixo da gramática que estuda os sons, né? Os sons. Então, primeira dica, na hora que estiverem resolvendo questões de fonética, vale o que eu estou escutando e não o que eu estou vendo. Cuidado! Fonética vale o que eu estou ouvindo e não vendo, certo? É uma questão que avalia o som. Então, bora lá. Diz o seguinte: assinale a alternativa que possui um ditongo crescente nasal. Professora de Jesus, esse assunto eu estudei lá na terceira, quarta série, né? Ó, gente, quando vocês vão estudar os encontros vocálicos, né, os encontros dos sons das vogais, né? Ditongo, tritongo e ato. Ditongo, 2 sons de vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 sons de vogais na mesma sílaba. Não estou dizendo 3 vogais, eu estou dizendo 3 sons de vogais, tá? Vou já explicar isso melhor. Hiato, 2 sons de vogais em sílabas diferentes. Por que eu estou falando de som de vogal? Som vocálico. Porque as vogais, né, na nossa língua, tem 2 tipos de sons. Nós temos os sons de vogais fortes, que são chamados de vogais, e nós temos os sons de vogais fracos, menos fortes, que são chamados de semivogais. Por isso, aquela representação que a gente conhece, A, E, I, O, U, né? São as vogais, mas nós vamos ter os sons vocálicos, os que são mais fortes e os que são mais fracos. Porque isso é imprescindível para você entender essa questão do ditongo, do tritongo e do hiato. Então, veja bem, o que é um ditongo? É um som de uma vogal mais forte, né, de uma vogal com uma semivogal.
é um som mais forte com um som mais fraco. Vamos aos exemplos. Energia, vamos separar. Aí outra coisa, quando estiver tratando de encontro vocálico, de tongo, tritongo, hiato, ou então de encontro consonantal, separa primeiro a palavra para você não errar. Então, bora lá. Energia. Então, na pronúncia de energia, eu separo o I e o A. Então, se eu separo o I e o A, são dois sons de vogais fortes que podem ficar em sílabas separadas. Então, aí eu tenho hiato. O que é um hiato? São dois sons de vogais fortes que podem ficar em sílabas separadas, certo? Vamos aqui, ó. Ambiental. A e som de U, que você está vendo um L, mas o que foi que eu disse? Vale o que eu estou ouvindo. Então, ambiental. Ai, professora, por que não separa? Pronuncia a palavra, não é ambiental, é ambiental. O A e o U saem na mesma emissão de som. Então, fica junto. Beleza, se fica junto, é um ditongo, porque pressupõe-se que eu tenho um som forte e um som mais fraco. E agora, professora, como é que eu vou saber quem é forte e quem é fraco? Gente, na nossa língua, o A é sempre considerado som forte. É sempre vogal. O e I são considerados semivogais quando estão em conjunto, certo? Eles só vão ser considerados vogais quando eles vierem sozinhos na sílaba. Então, ambiental, A e U, som forte e som fraco. Se é som forte e som fraco, a sequência é crescente, é decrescente. É um som mais forte e depois vem um som mais fraco. Beleza. Ah, professor, encontrei o gabarito. É um ditongo decrescente, só que a banca está dizendo nasal. Opa, o que é nasal e o que é oral em relação à fonética? Ditongo nasal é quando sai pelas vias nasais, pelo nariz. Vamos prender o nariz. Ambiental. Vamos chegar no alto. Tal. Ó, o som não passou pelo nariz. No ao, que eu estou falando desse ditongo. Se o som não passa pelo nariz, é um encontro oral, não é um encontro nasal, certo? Vamos pegar a palavra mão, ó. Mão. Prenda o nariz. Mão. O A e o O saem pelo nariz, é um ditongo nasal. Por que é ditongo? A sempre é som forte, é vogal. O O e o E, na nossa língua, quando tiver som, o O com som de U, mão, o O tem som de U. Quando o O tem som de U, ele é semivogal. E quando o E tem som de I, ele é semivogal. Professora, não tem condições de memorizar tudo isso que a senhora está dizendo, não. Está lá na apostila, gente. Depois, ó, revisão. Lê o conteúdo teórico, volta para a aula gravada, preste atenção nas explicações. É assim que se estuda. Não é achar que assistiu uma aula e que decorou tudo, não. Gente, é muita informação. Muita informação. Tem que revisar. Vocês encontraram os coaches de concursos por aí, eles vão dizer que o estudo para concurso se dá assim, ó. Toda semana você tira um dia para estudar uma disciplina, e no final de semana é revisão. É assim que funciona. E aí faz a revisão semanal. E uma vez por mês faz a revisão do todo mensal. Eles pegam pesado, é por isso que esse povo que estuda com um cronograma, né, papa tudo nos concursos, porque eles estão ali, ó, revisando constantemente o conteúdo semanal, o conteúdo mensal. Passa para o outro mês, eles têm um programa. É assim que se estuda, faça um programinha de estudo, disciplina. Essa semana meu concurso vai cair português, matemática, raciocínio lógico, né?
vamos supor, informática e as específicas. Faz 4 dias, ó. E ainda tem história, vamos supor, da cidade. 5 disciplinas, uma por dia. 1 horinha. Ai, professora, eu não tenho muitas horas, não. Começa por 1 hora, gente. Começa por 1 hora. Vai tomando gosto. Não adianta você querer beber a água do mundo inteiro num dia só, não. Né? Ah, preciso beber 3 litros de água por dia, vou beber os 3 agora. Não consegue. Mas se você beber um pouquinho toda hora, você vai dar conta. É igual estudar. Quem parou de estudar, né, porque está trabalhando na área, a minha específica eu domino. Ótimo. Mas, infelizmente, no concurso não cai só a específica. Hoje, o diferencial no concurso, gente, que está derrubando as pessoas, é português, informática e raciocínio lógico. Porque tem gente que se inscreve confiando só na específica. E tem que estudar o diferencial. Então, é estudo diário, revisão semanal. É assim que funciona. Então, pega o conteúdozinho e vai revisar. Então, olha só. Eu estava falando da questão, não dá para decorar tanta informação. Vamos para a próxima. Já vi que não é a letra B, porque ao é um ditongo oral. Dinheiro, dinheiro. Opa, tem um ditongo aqui no ei. Ok. Foi que eu disse agora há pouco. I e U, quando não estiverem só, é sempre semivogal. O E está com som de E? Tá. Então, dinheiro. E é ditongo, né? No caso aí, decrescente. Som mais forte, som mais fraco. Só que vamos tampar o nariz para ver se o som sai pela boca ou pelo nariz. Dinheiro, no ei, ó. Ei, sai pela boca. Então, não é decrescente nasal, é oral. Letra D, mineração. Tá aqui o ditongo, ó. A e O. Vamos conferir? A é sempre vogal, e O com som de U, semivogal. Vamos olhar se passa pelo nariz. Não, passa. Tá aqui nosso gabarito. Mineração é a palavra que possui um ditongo decrescente nasal. Decrescente, porque primeiro começou pelo som mais forte, a vogal, depois a semivogal. Ok? 7ª questão. Dessa forma, a quantidade de pessoas em empresa minerando diminui. Gente, aquela questãozinha que eu falei no início. Se eu olhar para cá dessa forma, em geral, na nossa língua, dessa forma é utilizado como conclusão. Ótimo, tá? Mas eu oriento, Sandra, que quando a frase começar logo com a palavra destacada, certo? Volte lá no texto e confira para você, né, não correr o risco de perder uma questão por bobagem, tá, gente? Por preguiça de voltar no texto. Então, vamos procurar esse bendito dessa forma. Essa banca é chata. Outro detalhe que ela faz com a gente. Ela não diz em que linha nem em que parágrafo, né? Aí, um texto desse tamanho, você tem que ficar piruando no texto, né, procurando, porque ela não disse em que parágrafo está, né, nem em que linha está. Tem banca que diz, Consulpan não vem dizendo, pelo menos nessas últimas provas que eu analisei deste ano, que nós já estamos em setembro, não diz. Aí a gente fica assim, ó, perdida. Vou fazer igual a coleguinha disse, procurar aí o dessa forma. Dessa forma. Procura dessa forma. Ela disse que eu apertasse o F4. Foi isso? Cadê minha ajudante? F3. F3. Aperto o F3. Apertei. O meu F3 aqui não dá rock, não. É para o Zoom. Dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo. Dessa forma. Vou achar agora. Procurar. Dessa forma, no documento. Pesquisar. Agora. Tá. Voltou, foi para a questão. Enfim, vamos procurar o dessa forma.
Eu vou procurar porque eu preciso mostrar a vocês, né, gente? Fernando, acalma aí um pouquinho. Vocês vão já almoçar e eu também. Era para eu ter marcado aqui quando eu estava olhando, mas eu juro que eu esqueci, mas eu não vou mais esquecer. Próxima vez eu anoto logo aqui a linha, para não correr esse risco. Oi, alguém me ajuda? É um socorro? Deixa eu ver se é um socorro. Ctrl F. Opa, Aline, vamos lá para ver se dá certo. Ctrl F. Opa. Achei, pronto. Aqui, ó. Veja que está no início de um parágrafo também, né? Aí, professora, deu no mesmo. Não. Vamos voltar no parágrafo anterior para a gente poder entender o contexto, né? A dica é essa. Volta um pouco antes. Então, vou voltar aqui, ó. Vou voltar até 2 parágrafos antes, que eu gosto de voltar para entender de fato. É o que mostra uma análise publicada pelo economista holandês, Alex, não sei das quantas, que estuda o consumo energético envolvido nas criptomoedas. Segundo ele, sempre que o Bitcoin estiver acima de $25.200, o processo de mineração irá consumir pelo menos 180 tera por ano. Mas quando ele cai, o Bitcoin, né, abaixo desse valor, essa atividade se torna menos lucrativa, porque o valor da criptomoeda se torna menor, mas o custo da eletricidade usada para minerá-la continua o mesmo. Dessa forma, a quantidade de empresas minerando diminui. Então, assim, dessa maneira, então é uma conclusão. Professora, por que não é retificação? Porque retificação, gente, ó, aqui. Por que não é causa? Causa está explicando o motivo. Ali ele está fazendo uma conclusão, né? Por que não é reiteração? Reiteração é reforçar. Ele não está reforçando. Ele tirou uma conclusão dos fatos, que as empresas que estão minerando diminuíram. Por que diminuíram? Porque o preço do Bitcoin caiu, certo? Então, gabarito, letra B. Está aqui, confirmado. A questão número 8 gerou muita polêmica na época desse concurso, há uns 4 meses atrás. Muita gente atrás de recurso, né, questionando a questão, mas eu, né, vou explicar por que eu concordo com o gabarito da banca, porque a questão está correta, né? Houve um mau entendimento de algumas pessoas. Veja só, é uma questão, tá, gente, de um conteúdo também bem recorrente, anota aí. Estrutura e formação das palavras. A banca gosta muito desse conteúdo, vem cobrando com frequência estrutura e formação das palavras, tá certo? Então, vamos lá. E os países desenvolvidos estão investindo em descarbonização. Veja só. A palavra descarbonizar, ela vem de carbono, né? O carbono, né, que é um poluente do meio ambiente, tá certo? Então, aqui, para formar a palavra descarbonização, acrescentou-se um prefixo, né? O des, beleza? Ok. E acrescentou-se mais 2 sufixos, zação. Porque poderia ter ficado descarbonizar, né? Mas ele acrescentou, né? Poderia ter ficado como um verbo, descarbonizar, mas ele acrescentou o são, né? Que é um sufixo que indica a questão, né, de formação de substantivos, tá bom? Então, bora lá. A palavra descarbonização é formada por derivação prefixal? É. É também sufixal, mas a banca não está desconsiderando o sufixal. Ela perguntou se tem, né, derivação prefixal. Tem? Tem sim, é formada também. Prefixal e sufixal, tem as duas coisas. Então, beleza, letra A. A palavra primitiva de descarbonização é carbonização? Não, gente.
A palavra é carbono. Usação, né, já foi sufixos que foram acrescentados, né, para trazer aí um outro sentido, ok? A palavra é carbono. Então, letra B está errada. A palavra descarbonização é formada por composição? Veja bem, na nossa língua, nós vamos ter dois grandes processos de formação de palavras. O processo de derivação, que se subdivide, e o processo de composição, que também se subdivide. O que é derivada? É uma palavra que vem de outra. Então, nas derivações, eu vou acrescentar ou algo antes, que é prefixo, ou algo depois, que é sufixo, ou vou retirar alguma coisa, fazer uma redução, tá? Mas ela vai partir sempre de uma primitiva, de uma palavra que já existe, ok? Nos processos de composição, que só são dois, o que é compor? Compor é juntar. Então, eu vou pegar duas ou três palavras que já existem, palavras, eu não vou pegar a base, eu vou pegar a palavra que já existe e vou juntar. Então, vamos supor, juntei arco com íris, formei arco-íris. Juntei com tempo, formei passa-tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu compus uma palavra nova. Peguei por... Como assim, professora? Eu peguei duas palavras que já existiam, juntei e formei uma nova palavra. Esses dois processos de composição, um é chamado de justaposição, quando eu apenas junto palavras e nada se modifica, passa tempo, juntei, não mudou nada, não se perdeu nenhuma letra. Ou então, é chamado de aglutinação, quando eu junto e alguma letra desaparece. Por exemplo, embora. É em, mais boa, mais hora. Hora é formado por H. Quando eu junto embora, o H desapareceu. Então, se houve uma modificação na junção, é chamado de aglutinação. Quando eu só junto e não muda nada, justaposição, por composição. Eu acabei de explicar que des é um prefixo. Descartável, desânimo, né? É um prefixo formador de palavras, tá? Des não é uma palavra. Então, já não pode ser composição, porque composição é um processo formado por palavras que se juntam. Então, letra C está descartada. O sufixo isação caracteriza por formar nomes de verbais. Primeiro, o que é isação? Eu disse agora há pouco. Descarbonizar, descarbonização. O isar, descarbonizar, economizar, economizar, vale, minha gente, esqueci, com isar. Enfim, o isar forma verbos, descarbonizar. O que é de verbal? Deixou de ser verbo. Então, o são forma substantivos. Então, isação são dois sufixos, não é um sufixo só. Então, está errado, ok? Gabarito, letra A. Teve gente questionando a letra A, porque, de fato, a banca deveria dizer assim, que a palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. De fato, ela tem as duas coisas. Mas o fato de eu dizer que ela afirmar que ela também tem uma derivação prefixal, isso não exclui, né, o fato de estar correto, ok? Tem sufixal também, mas tem prefixal. Então, eu concordo com o gabarito da banca, ok? E, salvo engano, já saiu o gabarito oficial e foi isso mesmo que ficou. Questão número 9. Outra questão que vai envolver, interpretação, mas envolve, não é a interpretação do texto, é a interpretação da expressão, certo? Que a gente chama questão de significação das palavras, né? O sentido que a palavra tem na frase, que pode ser, a banca pode pedir
para você trocar por um sinônimo, justamente o que ela fez aqui, ó. Assinale a alternativa em que se encontra uma expressão sinonímica. O que é um sinônimo? É uma palavra que tem um sentido próximo, né? Ali, eu não vou dizer igual, porque nem todo sinônimo é perfeito, mas tem um sentido próximo, certo? Então, grosso modo, é o seguinte: nesse sistema, usuários que detêm uma certa quantidade mínima de criptos são escolhidos para. Outra vez, eu vou orientar vocês voltarem no texto. Por quê? Porque a questão já começa com o fragmento com a palavra destacada. Então, para não correr risco, né, de interpretação, é bom voltar no texto, tá? Então, bora lá, procurar o tal do grosso modo, que eu já aprendi como é que faz. Ctrl F, vai ficar gravado assim, Rosa, mas nós já estamos terminando, mulher, espera. Ctrl F, vamos lá para o Ctrl F, a palavra é grosso modo, ó, tá vendo? Todo, né, como é Paulo Freire diz, né? Todo mundo que aprende ensina, todo mundo que ensina aprende. Olha aí, eu aprendi hoje na aula, né? Eu não conhecia, né, esse comandozinho, lá do conteúdo de informática. Ah, então, bora lá, ó. Mas é possível adotar o princípio de proof of stake. Meu inglês não é bom, viu? Ou prova de participação. Grosso modo é o seguinte, veja que ele usou grosso modo, né, para explicar a expressão de uma forma, quando a gente diz a grosso modo, é de uma forma rápida, de uma forma mais compreensível, sem muitos detalhes, não é isso? Então, vamos lá, a grosso modo, sem muitos detalhes, né? Então, sem muitos detalhes, literalmente, não, gente, literalmente é tal qual. A rigor, é tal qual. Quando ele diz, a grosso modo, explicar de uma forma sem muitos detalhes, né? É sem grandes pormenores. Professora, em geral, poderia ser em geral? Até poderia, mas em geral é uma expressão mais abrangente. O mais adequado pelo sentido que a palavra tem lá no contexto, ó, por isso que é importante voltar, porque senão ia ter gente que ia dizer que era a rigor, literalmente, só que são contrários, né? Então, gabarito, letra B. Olha a dica de voltar no texto. E, por fim, encerrando os nossos trabalhos, vamos aí, uma questão, ó, de novo, que conteúdo é esse, professora, dessa questão? Verbo. Verbo está onde? Na morfologia. Tá vendo qual é a parte da gramática que está o verbo? Morfologia. Então, dica da semana, alguém desliga o microfone, por favor. Dica da semana, estudar morfologia, revisar as 10 classes de palavras. E vamos à questão. Assinale, deixa eu molhar a garganta. A alternativa que corrige de acordo com a norma padrão culta. Gente, o microfone, por favor, desligar. Professora, só a questão número 9 aí, só para voltar antes aí, por favor, dá certo? Pois não, pode dizer, qual a sua dúvida? É só a questão 9, só para tirar um print aí da tela, por favor. Tá, sim. Pensei que fosse uma dúvida. Deu certo? Deu certo, obrigado, viu? Por nada, vamos lá. Última questão. Então, como eu estava dizendo, né, uma questãozinha sobre verbo, que diz assim: assinale a alternativa que corrige de acordo com a norma padrão culta. E aí eu vou me apegar logo a esse detalhe. Quando disser de acordo com a norma padrão culta, é do jeito que está sendo dito na gramática, não é do jeito que eu falo, não é do jeito do coloquial, que eu quero que seja. Ah, professora, mas é assim que eu falo, tá?
O assim que eu falo é a norma coloquial, é a norma usual. Toda vida que a banca ressaltar norma padrão culta, ela está dizendo de acordo com as regras gramaticais, tá bom? Então, ela está dizendo que, de acordo com a norma padrão, existe desvio no seguinte fragmento. Ela está dizendo, né, que ó, é tão interessante, né, para não haver preconceito linguístico, ela não diz que existe erro, ela diz que existe um desvio, que a pessoa fala aí, escreveu, como ela fala, né, sem se ater muito às regras, achando que estava correto, né? Tem gente que diz assim, mas se houve entendimento, está tudo ok, beleza, isso é a linguística mesmo. A língua é feita para a gente se comunicar, mas tem uma hora que a gente precisa escrever de forma certa, né? Então, de acordo com a norma padrão, a banca está dizendo que nessa frasezinha aqui houve um desvio, tá bom? Então, e isso, né, tá ligado, eu já estou antecipando a questão do verbo, tá? E aí, eu vou reforçar aqui 2 pontos importantes em relação ao verbo. O verbo, quando vocês forem estudar, lá na nossa apostila, vai ter lá explicando os modos verbais. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, tá? Os modos, né, é a maneira em que eu me expresso naquele momento. Se eu estou indicando uma certeza, se eu me expressei indicando uma certeza, modo indicativo. Se eu me expressei indicando uma dúvida, modo subjuntivo, uma possibilidade. Se eu me expressei indicando uma ordem, um pedido, dando ordem ou fazendo um pedido, modo imperativo, certo? Então, são 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, no modo, a questão vai tratar do modo subjuntivo. No modo subjuntivo, nós temos 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O que é o presente? Algo que, né, eu imagino que possa acontecer hoje, né? Uma possibilidade, né? Talvez eu vá à missa, né? Talvez, né, possivelmente, eu compre um chocolate, né? Então, é uma possibilidade de algo que pode acontecer hoje, é o presente. O que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? Ô, professora, o subjuntivo não é uma possibilidade? Como é que existe um pretérito, um passado, numa possibilidade? É algo que você gostaria que acontecesse hoje, né? Ó, se eu comprasse um chocolate hoje, né? Se eu fosse à missa hoje, então, é algo que eu gostaria que acontecesse hoje. Isso é pretérito imperfeito. E o que é o futuro no modo subjuntivo? Só são 3 tempos no modo subjuntivo. O futuro é algo que eu gostaria que acontecesse depois, né? Na gramática tem tudo isso sendo explicado. Eu não ensino o verbo por terminações, do jeito que eu aprendi quando eu fazia a 7ª série, o 8º ano. Era obrigada a decorar a terminação, isso não existe, a gente não aprende. O que é que nós temos que fazer quando vamos estudar verbo? Nós temos que entender o sentido de cada tempo, porque aí você sempre vai pegar o verbo e colocar de acordo com o sentido que você quer expressar, né? Então, bora lá pegar os verbos do texto. Se, né, é algo que eu gostaria que acontecesse, é o pretérito imperfeito. Então, se a geração da eletricidade viesse, se viesse, não é vier. Para ser vier, teria que ser futuro, quando vier. Então, o erro está bem aqui, né? Deveria ser viesse, aqui nesse primeiro caso, né?
Então, se a geração de eletricidade viesse de fontes renováveis, a mineração se tornaria. Ó, na segunda oração, aí nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, né? Desculpe, o futuro do pretérito do indicativo. O que é futuro do pretérito do indicativo, professora? No modo indicativo, nós vamos ter dois futuros, no modo das certezas, né? Dois futuros. Futuro do presente, que é um futuro certo, é uma certeza. Eu digo algo que eu sei que de fato vai acontecer. Eu irei, eu cantarei, eu farei, né? Eu tornarei, ele tornará, certo? Isso é futuro certo, futuro do presente. E o que é futuro do pretérito? É um futuro que depende de algo. Se é um futuro que depende de algo, está ligado a uma possibilidade, está ligado ao modo subjuntivo. Então, toda vida que eu vou utilizar o modo subjuntivo, falando de algo que eu gostaria que acontecesse, no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu tenho que usar o futuro do pretérito. Então, eu faria, eu cantaria se eu pudesse, eu tornaria se eu pudesse, se eu soubesse. Então, como é que deveria ser a frase? Se a geração da eletricidade viesse de fontes renováveis, a mineração naturalmente se tornaria menos poluente. Então, onde é que está o gabarito? Ó, letra A, quando, né? Futuro, então é quando vier, já está errado, não vou nem ler o resto. Se a geração viesse, opa, aqui está ok, se viesse, a mineração naturalmente se tornará, não, tornará é futuro do presente. Se é uma possibilidade, futuro presente, desculpe, se é uma possibilidade, imperfeito do subjuntivo, quase que dá um trava. Se é uma possibilidade, imperfeito do subjuntivo, a segunda oração tem que estar no futuro do pretérito. O futuro também que depende de uma condição. Então, letra B está errada por conta desse verbinho aqui, ó. Esse verbo aqui. Letra C. Quando a eletricidade vier, opa, quando vier, beleza. Aí, quando vier, a mineração naturalmente se tornará, exatamente, futuro do subjuntivo com futuro certo. Imperfeito do subjuntivo com futuro condicional. Então, letra C, né? Tá ok. Vamos olhar a letra D. Se a geração não é vier, é se a geração viesse, ela se tornaria. Então, o início está errado. Tá? Então, a única que está totalmente correta, letra C. Tá bom? Então, quase 2 horas de aula. Estamos aqui. Obrigada pela participação. Pessoal de Morada Nova que está tendo contato ao vivo conosco pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos, façam a matrícula no IB Concursos, né? Comprem o acesso. Nós já temos várias aulas gravadas da Banca Consulpan, né? Trabalhando aí últimas provas, provas bem recentes deste ano, do ano 2023, tá? Em todas as aulas eu tanto trabalho teoria, resolução de questões, a central de atendimento está aí disponibilizando, né, o contato para que vocês fechem a matrícula de vocês. Eu garanto a vocês, quem estudar do jeitinho que eu falei, Redenção, bora dizendo aí as cidades, bora lá. Cadê? Redenção, quem mais? Cadê o povo de Fortaleza? Está aqui ainda? Maracanaú, Missão Velha, não tem ninguém do Crato? Aquiraz, Itapipoca, coisa maravilhosa, gente, interior inteiro. Fortaleza. Oh, de onde, Paulo? Fortaleza. Que coisa boa, seja muito bem-vindo. Milhão, Ceará. Bombaça, olha, de onde, Ivanice?
Milhã, Ceará. Milhã, nunca tinha ouvido falar, não vou mentir. Mossoró, Samara! Eu fiz meu mestrado em Mossoró. Saudade dessas águas quentes de Mossoró. De Fortaleza. Ai, que saudade da praia. Que coisa boa, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? O nosso preparatório, ele é voltado para as prefeituras aqui do interior, né? Fazendo aquele trabalho direcionado da banca, né? Vocês devem ter percebido isso. Nós temos todo o cuidado de orientar os nossos alunos de acordo com o edital. Morada Nova, Aruaru. Gente, que legal! Ô, Samara, que saudade de Mossoró. Passei 2 anos indo e vindo toda semana para Mossoró. Que bom que vocês gostaram. Façam a matrícula de vocês. Vez por outra, nós vamos nos encontrar ao vivo, tá? E boa sorte, bons estudos, boa tarde, até um próximo encontro. Fiquem com Deus. Ah, obrigada, Samara. Eu vou tentar meu doutorado para ir também. Esse final de ano eu vou fazer, estou me preparando para o doutorado, vou tentar novamente para Mossoró e para Petrolina. Tudo indica que eu vou para Petrolina, se Deus quiser, que é mais perto. Eu quero ir. Se não, estarei de volta a Mossoró. Mas foi um prazer, gente. Sintam-se em casa. O IB Concurso é uma família. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Me segue lá no Instagram, Sandra Costa Lima 2, você vai encontrar uma noivinha lá. E aí também, precisando, fala comigo por mensagem lá no Instagram, tá bom? Grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus.